noite. Estou aqui hoje para a gente continuar falando das ordens do amor. E hoje a gente vai falar de uma das leis, que é a lei do pertencimento. Na semana passada a gente falou um pouquinho, né, sobre a hierarquia, que é a primeira lei sistêmica. E hoje a gente vai falar da lei do pertencimento. Boa noite para quem já chegou aí comigo. Boa noite, Salazar. É isso mesmo? Obrigada aí pela companhia. Vou aguardar mais um minutinho, né, para o pessoal chegar. Se você puder aguardar aí um minutinho, a gente já vai começar a falar desse tema bacana que é constelação sistêmica, que é uma psicoterapia desenvolvida por Bert Hellinger, que tem ajudado muitos de nós a entender essas dinâmicas, né, que acontecem na nossa vida, e que muitas vezes a gente, compreendendo essas leis, né, compreendendo que nós repetimos padrões, né, dos nossos antepassados, a gente consegue, através do amor, através das leis do amor, a gente consegue harmonizar nosso sistema. Lu, boa noite. Obrigada pela companhia. Deixa eu já colocar aqui sobre qual lei a gente vai falar. Deixa eu só fixar nos comentários. Lei do pertencimento. Prontinho. Mais um minutinho a gente já começa. Então hoje eu trouxe aqui uma novidade para vocês. Hoje a gente vai mostrar usando, né, alguns bonequinhos aqui que eu separei. Espero que dê para ver. Deixa eu ver se eu consigo pôr alguma coisinha mais alta aqui, para que vocês possam ver melhor. Vamos ver aqui, peraí. Acho que assim ficou melhor, né? Então tá bom. Vamos começar então, e o pessoal vai chegando aí com calma. Compartilhem, por favor, esta live com quem vocês acharem que gostariam de aprender sobre esse tema interessante, que é a constelação sistêmica. A constelação sistêmica, ela é uma psicoterapia que ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, um alemão. E a constelação, ela nos traz harmonia para o nosso sistema, amor. E através dela também a gente consegue olhar, né, para os nossos antepassados, olhar para o que já ficou lá atrás e obter um olhar mais amoroso, um olhar de reverência, de agradecimento a tudo que eles passaram, né, e viveram por nós. E nós vamos falar agora da lei do pertencimento. Nós falamos na semana passada da lei da hierarquia, e hoje nós vamos falar da lei do pertencimento, que é uma das leis das ordens do amor. E o que é essa lei do pertencimento? Eu trouxe algumas anotações aqui importantes para a gente, né? Todo membro tem o direito de pertencer. E o que isso significa? Que nós, ao nascermos, nós temos aí todos os nossos parentes, né? Toda a nossa família. E nós temos também lá a nossa ancestralidade, né? Quem já não está mais aqui com a gente. Então, a gente tem nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, enfim, a gente tem todo aquele povo que veio antes da gente e que veio construir hoje, né, essa nossa história. E com isso,
O que significa a lei do pertencimento? A lei do pertencimento, ela diz que todos fazem parte, né? Todos os membros de uma família faz parte. E quais níveis, né, que a gente pode considerar que faz parte? Todos os níveis. Então, por exemplo, filhos, né? Filhos de outros casamentos também fazem parte. Muitas vezes, nossos pais, né, ou nós mesmos temos mais de um casamento e a gente tem alguns filhos. Então, quando eu, de repente, ocorre aí uma separação, que eu estou no novo matrimônio, os meus filhos do meu primeiro casamento ou do segundo, enfim, eles também fazem parte. Nós também incluímos, né, em relação a níveis, né, em relação aos membros, os que também já morreram, né, com certeza que também já morreram. Alguns não, desculpa, abortos, seja espontâneo, seja aborto causado também, eles fazem parte de todo o nosso sistema. E também filhos ilegítimos, ou seja, filhos fora do nosso casamento, ou seja, filhos onde não são legítimos, né? Então, em relação aos níveis, falando da lei do pertencimento, todos esses níveis fazem parte. Então, independente aqui, né, a gente tem aqui pai e mãe, por exemplo, eu vou colocar os bonequinhos aqui, e aí a gente vem com as gerações, né? Ó, vem aqui vô e vó, aí de repente vem pai e mãe, aí vai vindo os filhos, tem as crianças. Eu coloquei esse aqui para simbolizar o aborto, né? Que muitos sistemas ocorrem e a gente acaba excluindo, até que inconscientemente, né? A gente acaba não contando esses abortos, mas sim, eles fazem parte. E como eu já coloquei aqui, né? Filhos, os pais, os avós, nossos avós, né? Nossos avós fazem parte, bisavô. Então, todos fazem parte. E aí a gente olha aqui e o que a gente leva em consideração? Em um sistema, ele não aceita a exclusão, ou seja, ele não aceita que um membro da família seja excluído. Então, nós temos aqui o sistema familiar e nós temos um possível membro excluído. Então, o que acontece quando ocorre a exclusão? Vejam só, eu tenho todos aqui no sistema familiar, ok? E aí, por alguma razão, eu excluo este membro. Como o sistema ele não aceita a exclusão, ocorre a compensação, ou seja, algum membro da família acaba ocupando este lugarzinho aqui que ficou vazio. Então é muito importante que a gente tenha agora, com as constelações sistêmicas, um novo olhar em relação a isso. E quais circunstâncias que a gente pode ter uma exclusão? Quais circunstâncias? Crianças mortas no parto, pode acontecer, como eu também já comentei, os abortos, filhos fora do casamento, né? Então muitas vezes acontece isso e na ocasião da gente não trazer esse filho, né? Não legitimar, a gente pode sim excluir esse filho, não considerar ele como parte integrante. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Nath morto. E também, né, filhos doados. Ou seja, independente se eu aqui, né, se os pais doaram as crianças, perderam contato com eles, não importa. Eles foram excluídos do sistema. E como eu comentei aqui, o sistema ele não aceita a exclusão, né?
Tá até aqui, ó, o vazio. Então, o que acontece? Possivelmente, ocorrem os emaranhamentos, onde há a desarmonização, onde há os conflitos, onde há a compensação, né? A compensação ela pode vir de várias maneiras, ela pode vir inclusive por doenças, né? A gente somatiza muitos sentimentos. Então ela pode se manifestar de várias maneiras e também não só doenças, sentimentos também, né? Sentimentos de exclusão, sentimento de raiva, sentimento de ódio. Inconscientemente, o sistema, ele percebe, né, esta exclusão. E ele pode se manifestar através de algum outro membro, através de um sentimento de ódio, de raiva, enfim. E isso é muito importante que a gente compreenda essa lei. E quais razões aqui que pode levar à exclusão? Eu citei as circunstâncias, né? Que foram essas que eu comentei, abortos, filhos fora do casamento. E quais as razões? As razões podem ser inúmeras. Pode ser, por exemplo, adoção, né? A gente às vezes, a gente não, né? Pode ocorrer a adoção de alguma criança e às vezes nesse sistema, por mais que ela foi adotada, que ela foi aceita, né, por alguns, pode ser que alguns irmãos não aceitem como irmãos, então acaba havendo a exclusão. A gente também pode excluir um membro por ele ser doente mental, ou seja, isso infelizmente é comum também, né? Ele é doente mental, o sistema pode achar que ele não faz muita diferença, que ele não tem um papel importante no sistema, lembrando que sim, todos nós temos um papel importante no nosso sistema familiar, todos nós ocupamos uma função no sistema. E essa função, ela é a função do equilíbrio. Ela vem para equilibrar. E nós temos também doenças graves ou contagiosas, também pode vir através dessas circunstâncias. Membros que se tornaram criminosos, né? Também. Crianças abandonadas. Então, enfim, vícios, né? Membros que a gente considera que, de acordo com o que nós acreditamos ser bons para o nosso sistema, bons para a nossa família, a gente exclui. Então, a gente pode excluir inconscientemente um membro do nosso sistema que tem algum vício, por exemplo, seja de álcool, seja de droga, enfim. A gente pode ocorrer essa exclusão, onde a gente acredita que aquele membro ele, por agir diferente do que a gente, né, dos nossos princípios, a gente simplesmente tira ele da nossa vida, né? A gente tira ele da nossa vida, enfim. O fulano é um alcoólatra, ele é um bêbado, então imagina, não tem nem que estar aqui. E muitas vezes essas pessoas, né, nessas razões aqui que eu comentei, necessariamente elas podem estar vivendo com a gente, no mesmo lar, na mesma casa. E a gente pode sim fazer essa exclusão. Porque se nós não considerarmos esse membro como um membro importante dentro do sistema, se a gente não respeitar este membro, seja qual for, né, a gente exclui ele. Ou seja, quando eu tenho alguém dentro do meu sistema que eu não respeito e que eu penso que a opinião dele não é importante e que, enfim, vamos resolver sem ele, né? A gente, semana passada eu atendi uma cliente que ela era a filha do meio, né? Mas que, enfim, ela se sentia muito cansada, pesada, carregando o mundo nas costas. E ela comentou que o irmão mais velho, enfim, não conseguia resolver nada.
E aí ela tinha outros irmãos e aí eles acabaram que assumindo este papel. Ou seja, a filha do meio acabou assumindo o papel do irmão mais velho lá. E aí eles não consultavam, né, essa figura para nada, absolutamente nada. E eles moravam todos juntos na mesma casa. Todos na mesma casa. Então isso acontece muito. E acontece às vezes até inconscientemente também, né? A gente às vezes tem até uma condição social melhor que o outro e a gente se coloca à frente resolvendo coisas, nos sentindo mais importantes, né? Que este membro. E a gente deixa de simplesmente ouvir a opinião dele. E aí essa pessoa ela tá dentro do nosso lar. Ou seja, como que é isso, né? Então, a gente consegue, infelizmente, excluir as pessoas que estão ali à nossa volta. Então, necessariamente, claro que muitas razões a gente também exclui, né? E é consciente em algumas ocasiões, e é visível também, né? Quando a gente, às vezes, tem um irmão aí que faz parte de um outro casamento, ou do nosso pai ou da nossa mãe, e a gente não tem essa consideração, né? O pai ou a mãe não também fez essa inclusão, né? De chegar pra gente, né? Ou pra qualquer um de nós e falar, olha, nós temos aqui um meio-irmão, que enfim, foi do meu primeiro casamento, mas eu tô trazendo ele aqui. Enfim, a gente sabe que isso é algo um pouco delicado, né? Então, a partir do momento que aqui eu tenho um casamento, tá bom? Onde eu tive aqui filhos, tá? Vou mostrar aqui através desses bonequinhos, onde eu tive um filho. E aí aconteceu aqui uma separação, e aí esse homem, ele se une com uma outra mulher, ok? Ele se uniu aqui com uma outra mulher e teve mais um filho. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, acho que não, né? Vou pôr um pouquinho mais longe, aí. E teve aqui, ó, mais um filho. Como que fica aqui esse segundo casamento? Né? Pela lei da hierarquia, nós temos o primeiro casamento, onde este membro aqui, ele teve um filho. Ele se separou, se relacionou novamente e teve uma outra criança. E como funciona aqui? Em muitos casos, algumas pessoas se separam e acabam nem comentando com os próximos filhos que tiveram mais filhos. Ou seja, algumas crianças acreditam que elas são as únicas, ou enfim, que só tiveram elas. E aí quando você vê, teve um filho aqui, ou seja, quem que é o mais velho? Esse aqui, que nasceu primeiro. Embora, desculpa, deixa eu pôr um bonequinho maior, né, pra ficar melhor representado. Então eu tenho aqui esse filho mais velho, onde como que eu consigo excluir? A partir do momento que eu simplesmente dou atenção aqui para minha família atual e simplesmente esqueço do meu primeiro relacionamento, ou seja, eu esqueci do meu primeiro filho, eu não cuidei mais, não vou ver. O segundo filho aqui não sabe da existência de um irmão, até aí tudo bem, se ele não sabe, mas aqui sabe, que é o pai. Então percebem que ocorreu uma exclusão aqui logo no início. Então, filhos de outro casamento, sim, eles pertencem. E em relação à lei da hierarquia, né? Este casamento veio primeiro. Ele faz parte desse sistema aqui. E em seguida veio esse. Ou seja,
Como funciona aqui? Todos pertencem. Então, essa lei ela é muito importante para que a gente entenda as questões do pertencimento e para que a gente não sofra, né, compensações. O que são as compensações? As compensações é naquele momento onde a partir do momento que eu excluí o membro do sistema, como todos no sistema fazem parte e são importantes, têm o seu devido papel, quando eu excluo fica um vazio aqui. E aí, possivelmente, o sistema ele vai, através da compensação, querer ocupar este lugar que foi excluído. E o que significa ocupar o lugar do excluído? Significa que pode trazer muitos emaranhamentos. E quando a gente ocupa o lugar de alguém que foi excluído, mesmo que inconscientemente, a gente também, veja só, a gente assumiu um lugar aqui de alguém que foi excluído, ou seja, esse primeiro casamento aqui, eu simplesmente esqueci meu filho. Pode ser que esse filho aqui ocupe, né? Tô dando um exemplo só, tá, gente? Ocupe esse lugar, e quando ele ocupa o lugar do outro que foi excluído, ele traz também todas as informações sistêmicas deste membro. Ou seja, ele traz tudo que essa pessoa carregaria aí de história, de repetição de padrão. Tá bom? Bom, então é isso. Eu dei uma passadinha aqui hoje para falar rapidinho da lei do pertencimento. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigada aí pela participação de quem ficou comigo, tá bom? E na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai falar da lei das ordens de ajuda, tá bom? Enorme beijo, obrigada, fiquem com Deus.